Grande Tomás, como é que estás? Olá, tudo bem? Está tudo e contigo? Também tudo tranquilo. Conseguiste orientar? Epá, foi um bocadinho apertado, nós chegámos um bocadinho tarde do jogo, mas está top. O meu telefone está aí com um bocado de pouca bateria, se eu tiver que pôr a carregar, Está bem, estás à vontade. tranquilo. Muito, muito bem. Olha, Tomás, em primeiro lugar, gostava de te dar aqui um agradecimento público por teres disponibilizado em dia de jogo, que hoje à tarde vocês tiveram um jogo e não foi propriamente perto, tiveram que ir a Guimarães e voltar, e disponibilizaste para estar aqui connosco. Um grande obrigado da nossa parte. Aproveitar também para agradecer ao Paulo por também ter dado o aval para nós fazermos a conversa contigo e o responsável da comunicação da Académica. E dizer-te que é um prazer ter-te aqui connosco. Já estavas referenciado para cá vires, ainda não tínhamos tido a oportunidade de falar contigo. E muito obrigado por cá estares. Obrigado pelo convite. Muito bem. Olha, eu vou só aqui fazer uma pequena introdução antes de irmos àquilo que interessa, que é ouvir aqui um pouquinho da tua história. Nós hoje temos connosco o Tomás Costa, que é atleta da Académica de Coimbra. O Tomás é da geração de 2001. És natural daquela bela localidade que já tivemos a oportunidade de falar, que é de Torres Vedras. Acredito que sejas um bom folião. Agora não, porque não estás por lá, mas se calhar quando eras mais novo, um bom folião do Carnaval de Torres. E vamos então a isto. Estás preparado ou não? Acho que sim, acho que sim. Vamos lá, estás com certeza que estás preparado. Olha, como é habitual aqui connosco, iniciar as conversas com os atletas, nós gostamos de começar pelo princípio, ou seja, partilha connosco quando é que foi que tudo isto começou, que idade é que tinhas, onde é que começaste a jogar, como é que foi o teu início? Eu não comecei propriamente no futebol, eu comecei por jogar hóquei em patins, lá num clube ao pé lá em Torres Vedras, e depois com a Física? sequência já fui para o futsal. Nem foi para o futebol, foi para o futsal, e tive um ano no futsal, e depois a partir daí é que comecei no futebol. Até aos 10 Então, anos estive no Janitas. ok, então, mas começaste a jogar hóquei onde? Lá na Física de Torres? É, na física, sim. Mas Muito bem. foi para aprender a patinar e afinal, já. Ok, então mas com que idade? Então depois o futebol propriamente, depois ainda fizeste a transição para o futsal, ok? Fiz depois estive a jogar futsal E depois para o futebol 7, é isso? e depois para o futebol 7, sim, no Janitas. Muito bem. E com que idade é que começaste o futebol 7? O futebol 7 foi ali com os 6 7 anos, acho eu. 6, 7 anos. E depois quando é que fazes a transição? Ou seja, tu depois tiveste 6, 7 anos nos Janitas, não foi? Começaste nos Janitas Sim, sim, depois e tive depois mais fazes um a no transição para Torriense. o Torrense. Tive com 10 anos, estive no Torriense e depois saí para o Sport. Logo, 10 para 11, ou seja, sub 11. Saí com 10 anos, sim, no sub-10, sub-11, acho que sim. Muito bem. E como é que surgiu? Recordas como é que surgiu, como é que foi esse interesse do Sporting ou não? E, epá, o meu pai é capaz de saber isso melhor do que eu, mas eu acho que foi num torneio que eu fiz no Casalminhense, que o Torrense participou, e estava o Sporting, o Benfica, essas equipas assim, ditas grandes, e nesse torneio nós ficámos em penúltimo lugar, e eu acho que eu fui o melhor jogador nesse torneio, e eu acho que foi a partir daí que surgiu o contacto, já não, mas não me recordo bem, o meu pai é que... Muito bem, que surgiu o interesse. E depois, ou seja, quando tu vais para o Sporting, com a idade que tu tinhas, tu inicialmente estavas na cidade universitária, na cidade universitária Sim, que sim. treinavas ou não? Muito bem. E como é que era isso? Ias e vinhas todos os dias, não é? Era isso que sucedia? Sim, sim, eu tinha um colega meu de Torres também, que era o Gonçalo Franco, que vinha comigo, e nós dividíamos as boleias, íamos para treinar eu acho que era todos os dias ou 4 vezes por semana, e íamos e víamos todos os dias para a cidade Muito bem, universitária. muito bem. E depois, quantos anos é que acabaste por ficar no Sporting? Depois eu tive lá 5 6 anos, acho eu, ou seja, o pai 15 16 anos. Ok? Foi até aos Depois, 17 anos. e depois regressaste ao Torriense, não Voltei para foi? o Torriense, tive 2 épocas e meia no Torriense, e depois agora no último ano de júnior vim para a Académica. E como é que surgiu isso? Essa parte já te deves recordar melhor, não? A da Académica. Sim. A da Académica eu vim cá fazer uns treinos ali, ainda estava a acabar a época, eu vim cá fazer uns treinos e fiz 2 treinos e o treinador, que por acaso agora é o meu treinador agora, o Missa Miguel,
teve-me a ver e acabou por surgir assim a oportunidade. Muito bem. E depois, tu hoje em dia estás aonde? Estás em alguma residência da académica ou estás em algum Não, estou aqui apartamento? não, estou numa casa de estudantes e eu partilho com o pessoal da universidade, não é com o pessoal da académica. Ah, ok. Muito bem. Essa parte, então se calhar depois aproveitamos essa parte até porque eu acho que tu és calor este ano, não é? Ou já foi o ano Não, passado? no segundo ano, segundo ano. Calor É o foi teu no segundo ano, foi o ano passado que foste calor. Nós depois, da parte da vertente académica, se calhar deixamos um bocadinho mais para a frente para apanhar esse tema. Muito bem. Ou seja, Janitas, Torriense, Sporting, regressaste ao Torriense e agora Académica. No entanto, tu tens ido, ou seja, tu partilhaste connosco que começaste aí com o Hockey em Patins, mais numa de patinar, não é? Aprendes a patinar. Depois enverdaste aí pela parte do futebol. Eu diria que se calhar era já uma paixão que tu tinhas desde miúdo, não é? Dar os chutes na bola. Tu tens ideia quando é que foi que começaste a perceber que tinhas jeito para dar uns toques na bola? Epá, para ser sincero, não tenho mesmo noção de quando é que me comecei a perceber. Eu sei que sempre gostei de jogar futebol e que quanto mais jogava, mais gostava e mais queria jogar. Opa, não faço mesmo a mínima ideia quando é que me apercebi Não tem assim. stress. Não tem stress. Então eu faço-te a pergunta de outra maneira. Não é de outra maneira, é uma pergunta parecida, que é: tiveste alguma influência? Tens alguém na família que tenha jogado futebol, que tu tenhas bebido aí um bocadinho do gosto da bola com alguém ou não? Sim, tipo, na minha família sempre teve presente o desporto, porque os meus pais são os dois da área do desporto e, portanto, sempre tive ali a parte do desporto presente. Com o meu pai, eu acabava sempre por jogar futebol e assim, e então acho que talvez pelo meu pai assim surgiu ali o bichinho pelo futebol. Muito bem. E tu és filho único ou tens irmãos? Tenho ideia Não, de teres mais um novo. irmão, não é? Tens um irmão Sim, mais também novo? jogava com ele, depois quando ele começou a crescer e já dava para dar uns toques, já jogava com ele. Já dava para fazer um picance um com o Já, outro. já. Ele é mais novo do que tu, certo? Ele é mais novo. Ele joga hoje em dia ou não? Ele já jogou, agora já deixou. Jogava também lá no Ok, Torre. ok, muito bem. Olha, se eu tivesse de perguntar, desde que tu começaste a dar os toques na bola até ao momento atual, se tu tivesses que nomear aí algum momento que te tenha marcado neste teu percurso da formação até agora teres passado, feito a transição para o futebol sénior, porque tu já não és um júnior, já és sénior, terias algum momento que quisesses partilhar ou que tu identifiques como o momento mais marcante para ti neste percurso todo, ou não? Epá, é difícil escolher assim um momento, porque foram mesmo muitos até agora, o futebol já é há muitos anos, mas talvez o vestir, por exemplo, a camisola pela primeira vez de cada clube, por exemplo, agora da Académica, a vestir a primeira vez, e mesmo o próprio grito da Académica, que nós cá vivemos muito, por causa também da parte universitária e tudo, é uma parte que vai ficar marcada, de certeza. Muito bem, muito bem. Olha, outra malta que faz parte do vosso percurso e acaba também por ser importante, porque ajuda-vos na vertente do desporto e como atletas, vocês como atletas, mas também como formar-vos como homens, é toda a malta que vos acaba por acompanhar, principalmente os treinadores, não é? E existe também mais pessoas dentro das estruturas do clube que ajudam-vos nesse aspecto. Tu tens, eu sei que pode ser um pouco injusto, não te quero me colocar nesse papel, estares a nomear este treinador ou aquele, se calhar perguntar-te-ia, cada um deles à sua maneira terá ajudado no teu percurso do futebol. Tu tens treinadores que te tenham ajudado cada um deles à sua maneira e que te tenham deixado uma marca especial? Sim, eu acho que todos os treinadores acabam por contribuir um bocadinho para o que tu te vais tornando. Agora, para eleger assim treinadores que tenham sido mais especiais, na formação talvez o Missa Bruno Freitas, que é um treinador que nós todos, pelo menos passámos por ele, tivemos um carinho especial e que criava uma grande proximidade com todos nós. Acho que foi assim dos treinadores. Agora no futebol sério, agora o Mister Miguel também foi ele que me viu pela primeira vez a jogar na Académica e que no fundo aceitou que eu viesse para cá. Acaba por ter um papel fundamental, porque também este primeiro ano de cena era um ano difícil.
e estamos a fazer uma boa época, acho que o Mr. Miguel. E agora este ano também temos a oportunidade de ter o Mr. Hugo Almeida, que, Sim, que é um vai grande estar nome uma do futebol referência, não e que é? acaba por ser um grande contributo, porque é uma experiência incrível tê-lo como treinador. Muito bem. E já tiveram a oportunidade com o Mr. Hugo Almeida dele partilhar convosco situações da carreira dele? Pá, porque o Hugo Almeida efetivamente foi um jogador que jogou a alto nível, chegou a jogar na Alemanha, teve a oportunidade de envergar a camisola da Seleção Nacional. Já tiveram a oportunidade teve a oportunidade de partilhar convosco histórias ou não? Do mundo Sim, da bola? e é essa parte que é mais engraçada, porque ele, como já esteve deste lado, percebe-nos um bocadinho melhor, porque sabe que as coisas funcionam, e acaba por nos conseguir tocar um bocadinho mais a todos e fica mais fácil de perceber as coisas. Muito bem, muito bem. Olha, e diz-me outra coisa, como é que tem estado a ser esta transição do futebol de formação para aquilo que são já as competições séniores? Tu notaste muita diferença? Achaste que há diferenças significativas daquilo que era a parte competitiva do futebol de formação para aquilo que é agora já o patamar acima, que é a entrada no futebol sénior, sendo que para ti ainda é o primeiro ano, mas notaste diferenças? Sim, acho que a adaptação ao futebol sénior, pelo menos acho que é a transição mais difícil do futebol. Nós temos, por exemplo, quando passamos para juvenil primeiro ano ou júnior primeiro ano, claro que é uma transição mais difícil, porque estamos a jogar com os mais velhos, mas o futebol sénior, pronto, é aquele impacto. E acho que agora a Liga Revelação acaba por ter um papel importante, porque conseguimos, não é um choque tão grande, conseguimos adaptar melhor e acho que é muito bom para os atletas que têm o primeiro ano de sénior para não ser um choque tão grande, acaba por ser bom. Exato. Exatamente. Aqui já roubaste a pergunta da Liga Revelação, que era essa que eu te ia colocar um bocadinho lá mais à frente, mas aproveitamos e podemos falar nisso efetivamente, e tu fizeste essa referência. Do nosso ponto de vista também foi importante a criação da Liga Revelação para vos permitir dar o salto da formação para o futebol sénior e não ser um impacto tão grande, já não estarem a jogar com aqueles denominados os cobras, aquela malta já Sim. mais batida e já mais velha, que depois é mais difícil que vocês consigam entrar. Diz-me uma coisa, tu que estás agora um pouco mais longe de casa, com esta transição para Coimbra e para a Académica, um, assim como referiste os treinadores, há outra malta que faz parte da estrutura dos clubes que também é importante. Tu estando agora mais longe de casa, tu tens mais malta dentro do clube que seja importante no dia a dia para vocês, que vocês tenham uma relação mais próxima, que queres aqui partilhar e dar aqui um espaço para que essa malta normalmente não aparece tanto, Sim, tenha o sim. seu tempo de antena, por assim dizer. Sim, nós quando vimos sempre este tempo de casa das famílias e assim é sempre complicado, principalmente eu que sempre fui muito apegado aos meus pais e acaba por haver um conjunto de pessoas que te vão ajudando a adaptar e mesmo a evoluir como pessoa. E como nós vivemos muitos de nós sozinhos aqui, os nossos colegas são um grande apoio, mas claro que depois dentro do clube temos, por exemplo, os rapazes, os médicos, os treinadores que acabam por nos ajudar a não sentir tanta falta da família e acabamos por nós construir a nossa própria família aqui. Assim, por exemplo, este ano temos um roupeiro que temos todos uma grande proximidade com ele, que é o Marco, e que é top. Pá, isso convém tratar bem os roupeiros, hein? Sim, sim, sim. Os roupeiros, se for preciso, conseguem influenciar os 11 iniciais, metem mais umas meias, E não dão tempo para extra, fazer, as botas arranjadinhas e coisas, não é? é verdade. Muito bem, muito bem. Olha, vamos passar aqui uma outra rúbrica que nós gostamos de falar convosco, que entendemos interessante. Ou seja, que é a parte da competição propriamente dita. Nós não costumamos pegar muito por aquilo que são os campeonatos nacionais, as provas que vocês habitualmente têm a oportunidade de jogar ao longo do ano todo. Gostamos de falar mais daquilo que são os torneios intercalares que vocês têm e que normalmente têm todos os anos e desde muito miúdos. Tu recordas-te de algum torneio em particular que queiras partilhar connosco que te tenha dado especial gozo de jogar?
É como tinhas dito, nós quando éramos pequeninos tínhamos muitos torneios e havia anos que não parávamos quase um mês em Portugal, que andávamos sempre de um lado para o outro. E houve vários torneios que me marcaram. Nós tivemos, por exemplo, um na Coreia do Sul, que foi, pronto, que é um país assim longe, e que éramos miúdos com 10, 11 anos e fomos para o outro lado do mundo. E, é uma experiência, e quando chegámos lá, não tínhamos telefone para falar com as famílias e foi assim uma situação um bocadinho estranha epá, batemos cá dentro porque ficassem as famílias com 10, 11 anos, mas depois com o decorrer do torneio nós queremos é jogar, aquilo passou-nos. Depois houve outro torneio que tivemos nos Açores e que ganhámos ao PSG na final e também foi um torneio especial porque a minha mãe é dos Açores, então ganhar um torneio na terra dela é sempre um sentimento diferente. Muito bem. E era habitual ir aos Açores ou não? Ias com alguma regularidade? Todos os anos de férias. Ok. Pá, eu imagino que na Coreia do Sul vocês, com tão novos, sentiram-se uns jogadores da bola. Se o pessoal olhar para vocês, né, com os equipamentos vestidos, é uma experiência sempre porreira, não é? Sim. Quando nós vamos aos outros países sentimos sempre aquele reconhecimento e que as pessoas gostam de nós e na altura fui mais pelo Sporting e o Sporting tem o prestígio que tem pelo mundo, portanto foi muito bom. Exatamente. E conseguiste ter a noção da cultura deles, das diferenças culturais? Recordas-te de alguma coisa disso ou não? Já foi há algum tempo. Eu sei que nós passámos um bocadinho mal por causa da comida. Não era assim Da comida? Da comida. Aquilo foi uma semana e meia ali um bocadinho complicado. Mas de resto é tudo mais ou menos. Não havia palavras de bolachas de reserva? Nós acabámos por levar as nossas coisas, mas depois o massagista e os enfermeiros acabavam por nos tirar no início dos torneios, que era para nós não andarmos a comer porcarias. Muito bem, muito bem. Obrigado pela tua partilha, Tomás. Olha, outro tema. Balneário. Pá, balneário é aquilo que quem é atleta ou praticou desporto é um local sagrado, por assim dizer. Onde muita coisa acontece, muita brincadeira, muitos momentos às vezes mais tensos, às vezes com alguma gritaria à mistura. Mas que depois no fim acaba por ficar tudo bem normalmente. Em termos de balneário, tu acreditas que, por exemplo, para uma equipa ter sucesso, além de ter que haver claramente a qualidade individual e coletiva da equipa, tem que haver um balneário forte, tem que haver solidariedade e união, não? Para o sucesso? Acho que, claro que o talento individual conta e, aliás, uma equipa não consegue chegar a lado nenhum se não tiver bons talentos individuais, mas acho que o mais importante é sempre o todo, porque vê-se nas equipas de topo que tem que ter sempre um grande balneário, porque senão não tem hipótese. Aquilo tem que ser um balneário coeso e que se deem todos bem, principalmente. Muito claro, bem. Tem que haver competitividade, mas que no fundo seja saudável, que senão... Exatamente, uma competitividade saudável, mas que claramente tem que haver união, porque se for cada um a puxar para o seu lado, a coisa garantidamente que tem tudo para não correr bem, não é? Exatamente. Aproveitando académica, que falámos aqui um bocadinho da académica, e que já que estamos a falar de balneário, conta lá os segredos do balneário. Quem é que são os artistas do balneário na académica? Quem é que nós temos aí? Quem é que é o gajo mais divertido lá no meio daquilo tudo? Temos vários. Agora no balneário temos o Xavi, também agora que gosta de ser mais engraçado, o André, o Galvanito que agora não está connosco, mas também gosta de ser mais engraçado. Tem vários personagens. E quem é que é o gajo que é assim o mais caladinho? Que não parte um prato e não sei o quê, que está lá no mundo dele? Assim, os capitães têm que assumir uma posição um bocadinho mais séria sempre, portanto o Pinho e o Zé Maria acabam por ter uma posição mais séria, mas ele também entra nas brincadeiras. Ok, e essa era a última que eu ia perguntar, que é, os capitães é a malta que assume o papel quando tem que dar na cabeça dos outros, que dá na cabeça do pessoal, na cabeça no bom sentido, como é óbvio, ou há lá mais alguém que não tenha a braçadeira de capitão e que goste de ser o gajo mais sério, o gajo que está ali, vamos lá pessoal, vamos concentrar e não sei o quê. Não, acho que acaba por ser mesmo os capitães, porque depois o resto é tudo mais malta, mais tranquilo e mais que é bom ambiente. Ok, muito bem, muito bem. Olha, outra questão. Tu fazes parte da geração de 2001. É outra questão que nós gostamos de vos colocar aqui a vocês, que é...
vocês não terem medo, que eu acho que não tem que haver, não é medo, não tem que haver problemas em falar disso abertamente, porque vocês são atletas e vocês, melhor do que ninguém, acabam por saber, pá, quem é que são aqueles que efetivamente são muito fortes e são bons, sendo que vocês todos, na sua grande maioria, são bons, todos aqueles com quem a gente tem vindo aqui a falar. No entanto, gostamos sempre de vos perguntar quem é que, no teu entender, tu és da geração de 2001, quem é que são os talentos da tua geração no teu entender? Quem é que achas que é a malta que tem potencial para poder chegar lá acima? O Portugal tem muitos talentos e é difícil assim estar a destacar algo, mas que estejam a destacar assim no estrangeiro e que pelo menos eu tenha jogado com eles e que consiga falar com certeza. O Félix, que está nas Juventus, o Rodrigo Fernandes, o Edson Seita, que está no Lille, o próprio Camará, que não é de 2001, mas que também acho que assim. Qual? O Ronaldo? O Ronaldo Camará, sim. O Ronaldo foi o primeiro que esteve aqui connosco, sim. Muito bem. É importante, sabes porquê? Porque nós, ainda no outro, eu não sei se tu tiveste a oportunidade de ver ou não, na última conversa que tivemos aqui no Portalento foi com o Mr. João Plantier, e ele contou uma história muito engraçada de um jogador que ainda joga hoje em dia, que é o Maniche, que a alcunha dele é o Maniche, e que nós pusemos aí o vídeo, inclusivamente, e tudo, do highlight da entrevista, que entendemos que aquele era o highlight, onde quando são mais novos, os atletas, os jogadores, não têm problemas em dizer, pá, aquele melhor é aquele ou aquele. Não é que a gente tenha o especial interesse de fazer isso. A questão é que achamos que é interessante que vocês, que são os atletas e que estão lá dentro, partilhem abertamente e não tenham problemas em dizer, epá, olha, este e aquele e aquele outro, nós entendemos que é a malta que tem qualidade e tem potencial, sendo que todos têm qualidade, mas aqueles se calhar podem estar mais próximos de alcançar a coisa, e foi interessante ouvir as tuas dicas e a tua opinião e agradecer a tua partilha, porque entendemos que o desporto tem que ser mesmo assim. Agora, outra questão que tem a ver com o seguinte: nestes anos todos de futebol que tu tens tido, epá, com certeza que conseguiste com este ou com aquele colega criar uma relação dentro do campo que as coisas acontecem naturalmente. Tu recordas de colegas com quem tenhas jogado em que, futebolisticamente falando, a coisa flui e sai muito facilmente? Sim, lá está o colega que veio comigo para o Sporting na altura, que é o Gonçalo Franco. Nós jogámos os anos todos no Sporting juntos e depois e viemos os dois ao mesmo tempo também para o Torrense, e portanto acaba por ser o jogador que eu senti sempre mais ligação e que jogávamos mais facilmente um com o outro. Onde é que anda o Gonçalo hoje em dia? O Gonçalo agora estava a jogar na Cotada, lá ao pé de Torres. Ok, muito bem. Outra questão que também é importante, tu já deste aí um lamiré do que é que achas disso, quando fizeste referência a que há muitos talentos cá em Portugal, e isso já ajuda a responder à questão que eu te vou colocar, é como é que tu vês o futebol formação em Portugal? Tu que agora subiste para o patamar máximo, que é para o futebol sénior, no período de tempo em que tu estiveste na formação e daquilo que tu foste vendo dos escalões que iam estando abaixo de ti, como é que tu vês que está o futebol de formação em Portugal hoje em dia? Não, eu acho que o futebol de formação em Portugal é um dos melhores do mundo, isso não há dúvida nenhuma. E vê-se isso pelos talentos que saem todos os anos para os clubes estrangeiros e que estão a jogar ao mais alto nível, e acho que não sei se há alguma formação tão boa como a nossa. Concordo contigo. Não diria que somos os melhores do mundo, mas diria que estaremos muito provavelmente no top 3, top 5 da formação mundial, sem dúvida nenhuma. E tu tens uma opinião formada sobre isso? Tens ideia porque é que isso acontece num país tão pequeno como o nosso? Talvez tenha a ver com os treinadores e com a formação que é dada aos jogadores, desde pequeninos, que estamos ensinados a fazer talvez coisas diferentes e por causa disso temos o sucesso que temos. Eu concordo plenamente com aquilo que tu disseste, ou seja, eu acredito que a qualidade também do jogador português também é uma variável que tem que fazer obrigatoriamente parte aqui desta equação.
temos a questão de ter um país tão pequeno e conseguirmos produzir tanto bom jogador, mas claramente que eu acho que o treinador português está muito acima da média e consegue extrair o máximo do atleta, Sim, não é? Ou seja, consegue ao fim e ao cabo potenciar os atletas como eu acho que como mais ninguém. Olha, aproveitando aqui isto, estamos aqui a falar de treinadores e atletas, se tu tivesses que dar um conselho a algum miúdo que quisesse iniciar agora a sua vertente desportiva, mais propriamente no futebol, que conselhos é que tu darias a um desses miúdos que tem o sonho de chegar a futebolista profissional? Acima de tudo, e é aquela velha guarda de trabalhar mas acima de tudo de divertirem-se quando estão a jogar, porque acho que um jogador que entra para o campo deve se divertir acima de tudo, porque se não estás a fazer o que tu gostas, não vais conseguir dar o teu máximo. E depois prepararem-se para as adversidades que o futebol tem, que há muita gente que não vai acreditar em ti, que não vai acreditar nas tuas capacidades e que te vai puxar para trás, e que se tu conseguires ultrapassar, se fores conseguindo ultrapassar esses obstáculos, certamente vais estar mais próximo de conseguir atingir o teu sonho. Muito bem, perfeito. Eu não diria melhor. Muito obrigado. Olha, vamos agora focar-nos aqui um bocadinho mais em ti, que é quem não conhece tão bem o teu jogo, eu diria que se calhar a maior parte do pessoal que aqui está deverá conhecer, mas quem não conhece tão bem, partilha connosco no teu ponto de vista quais é que são os teus pontos fortes e quais é que são aqueles pontos que tu, ao dia de hoje, hoje em dia, entendes que deves melhorar mais rapidamente. Os pontos fortes é sempre mais fácil de dizer, mas Seria pá, os outros é sempre mais fácil do que nós próprios, mas se tivesse que escolher assim um ou dois, talvez a jogar em espaços curtos e um para um, talvez. Muito bem, gostas de ir para cima deles, isso já nós sabíamos, não tens problemas com isso. E aquilo que do teu ponto de vista agora, ou no momento atual, tu entendes que deves trabalhar mais? Talvez a parte da finalização e depois a toda a parte defensiva, né? Que dá sempre para ir melhorando. O Mas há momento muita coisa a defensivo. melhorar, não é só isto, há muita coisa aqui. Claro que sim, claro que sim. Mas, ou seja, finalização é uma vertente que tu tens alguma preocupação, porque ao fim e ao cabo tu que ocupas zonas do campo um bocadinho mais adiantadas, acreditas que é importante ter golo, é isso? Sim, e cada vez mais hoje. Acho que o jogador hoje em dia não vive só do gol, mas vive muito do gol. E se tu fazes gols, vais estar sempre mais próximo de tudo. Ok. E depois tens a outra vertente que estavas a referir, que é o momento defensivo, mas quando tu falas em momento defensivo, é no seu todo, é em termos de agressividade, explica-nos lá um bocadinho isso, é em termos de posicionamento defensivo, é um pouco disto tudo? É um pouco disso tudo, sim. A parte defensiva, claro que o jogador da frente também tem que ter sempre a parte defensiva, mas acaba por não ser tão estimulado e tão trabalhado, e então há sempre muita coisa a melhorar. Muito bem, levas muita porrada do treinador para pá, o Costinha, fecha mais, não sei. Para correr atrás deles, sim, sim, sim. Muito bem, muito bem. Olha, uma questão que que gostávamos de colocar, porque não sabemos se tu já terás decidido isso ou não, eu diria que sim. Tu já decidiste se queres que o futebol seja a tua profissão nos próximos tempos? Sim, isso acho que já tinha ficado bem claro, porque quando saímos de casa, quando eu saí de casa dos meus pais e para vir para Coimbra, claro que também vim estudar, mas vim principalmente pelo futebol e com o objetivo de ser jogador de futebol. Isso é mais que óbvio. Muito bem. Referiste aí que tomaste essa decisão, principalmente quando foste para Coimbra, que aproveitaste para ir jogar, essencialmente, mas também para estudar, e isso é uma das outras questões que queria colocar, que é em termos daquilo que é a vertente académica. Hoje em dia, para ti, tu consegues fazer essa conciliação entre o treinar e estudar? É fácil para ti ou tens alguma dificuldade? Sim, eu desde pequenino tive que fazer isso, porque sempre perdi, entre aspas, muito tempo com o futebol e sobrava pouco tempo para estudar e sempre tive que conciliar. E os meus pais sempre também me foram botando na cabeça e dizendo que era importante manter a parte da escola, e agora na universidade também tenho tido um grande apoio deles
e tenho estado a conseguir conciliar. Claro que não é com aquelas notas que. Mas tenho estado a conseguir fazer, sim. Então, e nós vamos ter um Tomás Costa que vai ser o quê, em termos académicos? Conta lá. Isso é um futuro muito imprevisível, não sei. Mas estou a tirar a economia. Estás a tirar a economia? Estou. Ok, mas isso pode ser interessante. Se tu seguindo a tua carreira de futebolista profissional e com a licenciatura de Economia, pá, depois estás à vontade para fazer a gestão das tuas finanças e dos teus colegas todos. Sim, sim, sim. Não é? Podes ganhar uns trocos extras a fazer-lhes umas consultadorias financeiras, não é? Vamos Muito ver, bem. vamos ver. É um futuro ainda que ainda não tenho bem a certeza. Pá, tens que aproveitar, pá, enquanto podes, tens que aproveitar. Olha, outra questão. Hum, e tu que estás longe de casa e como já tiveste a oportunidade de ir partilhar connosco que eras um miúdo que tinha alguma proximidade da tua família, dos teus pais, do teu irmão e por aí fora, hum, tens que ter, com certeza, uma parte mental equilibrada e forte para conseguires agora estar longe e, pá, porque para todos os efeitos não és caso único, até há miúdos mais novos vão para longe da família, mas tu também não és propriamente um adulto feito já, não é? Tens 19 anos e tiveste que ganhar asas e ir à tua vida, não é? Um, Acreditas que a vertente mental num atleta é importante para que esteja mais próximo de atingir o sucesso? Sim, eu acho que a parte mental é mesmo a mais importante, porque aquilo que se fala de ter pés e de ter qualidade técnica, isso aí é o que não falta e muita gente tem. O difícil depois é ter a tal cabeça que também muita gente fala, porque acaba por ser o que permite chegar mais longe. Se não tiveres cabeça, tu podes ter os pés que quiseres, mas não vais chegar a lado nenhum. E isso foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos tempos e que fomos ouvindo montes de histórias e que é verdade. Sim. Olha, e diz-me uma coisa, agora uma questão que não é habitual fazermos aqui, mas que até pela resposta que me estás a dar eu acho que é interessante. Tu achas que, por exemplo, imagina o seguinte cenário, naquilo que é a vertente mental, achas que a vertente mental é mais importante no momento em que toda a gente te idolatra e que tu és o maior do mundo e corre tudo bem, não é? Ou no momento em que tu estás lá mais em baixo porque as coisas não estão a correr bem, é aí, em qual dos aspectos é que achas que a parte mental é mais significativa para aquilo que é o, o teu desempenho enquanto atleta? Sim, sim. Eu acho que acaba por ser mais importante quando estás cá em baixo, porque quando estás lá em cima, as coisas não te saem sempre bem, mas acabam por, como estás com a confiança em cima, acabam por ir saindo bem. E quando tu estás cá em baixo é precisamente o contrário. E então tu tens a cabeça e a sanidade mental para conseguir sair daquela situação de aperto e conseguir vir ao de cima outra vez, acho que é mesmo importante ter a cabeça no sítio. Para sair do buraco, não é? Ou seja, Exatamente. acreditas que quando estás lá, estás no buraco, é ter a força para vir ao de cima sozinho. Mas atenção, porque como tu sabes, pá, há muitos casos, até como tu estavas a referir inicialmente, que isto não é só ter pezinhos, não é? E ter qualidade técnica e dar uns cabritos, umas brincadeiras com a bola porreira e toda a gente era o melhor, era o gajo que era o melhor jogador. Como tu sabes, há muitos que eram os melhores das gerações deles e que muito rapidamente chegaram lá acima e depois também não tiveram a capacidade mental de se manter lá e de perceber que isto muito rapidamente chega lá acima, mas depois, se calhar, mais rapidamente ainda se vem cá para baixo. Eu já te coloquei a questão também um pouquinho nesse sentido. Eu acho que aqui talvez o equilíbrio é a parte, é o segredo da coisa. Concordas? Concordo, sim, sim. Muito bem. Muito porreiro aqui as partilhas que estás a ter connosco. Olha, em termos não queremos, não é preciso estar já a aprofundar muito, como é óbvio, até porque com certeza são coisas tuas, pessoais, mas em termos de futebol, de objetivos de curto prazo, o que é que tu gostavas nos próximos tempos de conseguir atingir? Para esta época agora, talvez agora acabar a época, fazer uma boa época. Agora já não temos a possibilidade de ir à fase de apuramento de campeão, mas temos ainda a taça revelação e era conseguir o apuramento para a taça revelação e depois
e sonhar. E para além disso, claro que tenho sempre o sonho de chegar à equipa principal da Académica e vestir a camisola da Académica era sem dúvida um grande sonho pelo clube histórico que é. Muito bem, muito bem. Vamos ficar aqui com este registro, depois daqui por um ano ou dois falamos, hein? A gente fica com isto gravado e a gente não se esquece. E depois damos a conhecer aqui os vossos objetivos também. Olha, outra coisa, em termos daquilo, tu falaste da parte que precisas de melhorar, ou que entendes que precisas de melhorar, que é do teu momento defensivo. Então, e no o momento defensivo dos outros, que é os defesas que tu levas pela frente, normalmente. Quem é que são aqueles defesas, pá, que tu normalmente gostas menos de apanhar pela frente? São aqueles que vão dando umas porradas ao longo do jogo, nas canelas, e que fazem uma marcação mais em cima, ou aquele defesa que está constantemente a jogar na antecipação, a ver se te saca a bola? Qual é que é o tipo de defesa que, pá, que te enerva um bocadinho mais? Eu acho que é sempre mais difícil, pelo menos para mim, jogar contra aqueles que jogam na antecipação, porque aí acabas por não receber bola. Enquanto os outros, mesmo que estejam em cima, se tu recebes bola, torna-se mais fácil depois. Exatamente, muito bem. Pois basta receberes a bola com a qualidade que tens, que pá, de uma maneira ou de outra, se não for à primeira, há de ser à segunda ou à terceira. Agora, aqueles que jogam sempre na antecipação é um Fica grande sempre mais filme. complicado. Muito bem. Olha, tu quando eras mais miúdo, tinhas ídolos ou não? Tinha, Tinhas tinha. referência? O Tem meu quem é que era? ídolo, e acho que de todos nós sempre foi o Ronaldo, não há volta Foi o para onde. Cristiano? Sim, sempre pela pessoa que é e também claro, pelo que fez no futebol, mas acima de tudo pela pessoa que é e pelo que foi fazendo. Acho que não há dúvida. O Ronaldo, quando começou a sua carreira de sénior, ou quando atingiu os séniores, jogava muito numa posição muito idêntica à tua, jogava mais pelas alas, não é? E Sim, daí sim. eu percebo que tu faças a referência do nome dele, pá, porque o Ronaldo, quando apareceu, foi uma coisa do outro mundo, efetivamente. Olha, nós estamos aqui quase a terminar aqui esta parte destas perguntas, por assim dizer, um bocadinho mais abertas. Ah, Antes de terminar esta parte, gostava de só colocar aqui duas questões que não estão propriamente relacionadas com o futebol, mas gostamos de vos perguntar, que é uma, o que é que tu tens, se queres partilhar, o que é que são os teus hobbies extra-futebol, ou se tens algum hobby, alguma coisa que tu habitualmente gostes de fazer. Tens alguma coisa com que te entretenhas quando não estás a pensar no futebol? O futebol acaba sempre por ocupar muito tempo. Nós nunca temos muito tempo para fazer assim grande coisa. É claro que quando temos tempo é para descansar e para estar com os amigos e com a família. É o que eu gosto mais de fazer. Basicamente é isso. É, Muito bem. Olha, e a outra, que é, eu não sei se a tua primeira resposta de todas, assim que iniciamos esta conversa, se será ou não, que é, tu como atleta, e normalmente os atletas acabam por gostar do desporto de uma forma generalizada, além do futebol, tens outro desporto que gostes de assistir ou de praticar? Praticar se calhar não tens tanta possibilidade, mas pelo menos de assistir. Ah, eu acabo por gostar de todos os esportes, também pela família que tenho e que sempre tive, a minha mãe é de educação física e sempre tive ali os esportes todos ali mesmo ao pé, mas assim de praticar, gosto de jogar ténis de mesa, por exemplo, é uma coisa que gosto de Já não fazer. és o primeiro que diz isso. É giro, é giro. Muito, muito bem. Olha, esta parte já foi. Agora vamos para aquilo que nós chamamos que é a transição rápida. Eu não sei se tu conheces esta parte ou não. Estás por dentro? Não, não. Não, não te assustes, não vai ser nada de mal, né? Isto é, eu vou-te explicar como é que isto funciona. É muito rápido. Eu vou-te colocar uma pergunta muito curta. Pai, tu respondes com aquilo que te vier à cabeça. Pode ser ou não? Tranquilo, tranquilo, vou tentar. Lá, sem medos, que isto não tem stress nenhum. Eu respondo com aquilo que te vier à cabeça, ok? Estás preparado? Então vamos ver, vamos ver. Vamos lá então. Vitória mais marcante? Vitória mais marcante? Sim. Isto é tudo muito difícil, não há assim. Pá, Estava na final do torneio dos Açores. muito bem. Uma palavra que te defina dentro do campo. Ah, trabalhador. E uma palavra que te defina fora do campo. Brincalhão. Ok. Cidade preferida. Torres Vedras. Muito bem. A tua comida preferida. Almôndegas.
Ok. A tua maior referência na vida pessoal? Os meus pais. Bem, dançar ou cantar? Os dois, os dois. Os dois? Canto bem, É, também canto bem. as duas coisas, dançar e Mas cantar, sim, sim. eu não canto Cantas o bem. quê, já agora? Reggaeton? É o quê que tu É, cantas? reggaetons, funks, coisas assim mais animadas. Ok, muito bem. Manga curta ou manga comprida? Manga curta. Ok. Remata em força ou remata em jeito? Não, remate tem jeito. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Futebol ou bola na barra? Futebol, é. Ok. Tem jeito para o futebol, é? Futebol, é Se disseste futebol. isso na competição, Futebol, eu sou forte. muito bem. Penalti ou livre com barreira? Penalti, penalti. O teu número preferido? O 7. Trivela ou toque de letra? Toque de letra. Assistência ou golo? Assistência. Assistência. Cuecas ou cabrito? Cueca, cueca. Olha, e para terminar, numa palavra, o que é que significa o futebol para ti? O futebol. Isto é aquelas perguntas mesmo difíceis do fim. Ah, não sei, o futebol sempre teve presente na minha vida. Sempre. Não sei o que é viver sem o futebol, portanto, acho que acaba por significar tudo e por. Pá, é a razão porque eu me levanto todos os dias de manhã e vai continuar a ser assim até conseguir o meu sonho. Muito bem, e acho que fazes muito bem seguires com o teu sonho em diante, porque qualidade tu tens e nós acreditamos na tua qualidade. Olha, Tomás, foi um grande prazer e foi um grande gosto teres aceito juntar aqui a nós, aqui nos nossos lives do Portalento. Como tinha dito inicialmente, tu eras um atleta que estava identificado por nós e que nós acreditamos muito no teu potencial. Ganhaste aqui desta malta que compõe aqui o Portalento. Habitualmente apareceu e um outro colega meu, mas temos mais malta que faz parte aqui disto e ganhaste aqui mais uns fãs e uns seguidores. Vamos estar atentos à tua evolução, futebolisticamente falando. Desejamos toda a sorte do mundo também na tua carreira académica. Aproveitar para desejar umas boas festas para ti e para a tua família. Epá, e desejar toda a sorte do mundo. E fica já aqui o convite para daqui a uns anos, tu tirares um bocadinho do teu tempo, que acreditamos que não será muito para conversas destas, porque se calhar já irás estar noutro patamar, mas gostávamos desde já de te endereçar o convite para daqui a uns anos, pá, de juntares novamente aqui a nós, porque de certeza absoluta que vai ser muita gira a gente voltar a falar, já noutra vertente, uma carreira já mais adiantada, mas se calhar lembrarmos daqui deste bocadinho e vai ter a sua Sim, piada. sim, sim, com todo o gosto. É? Muito bem, então está combinado. Olha, um grande abraço, tudo a correr bem e umas boas festas para ti e para a tua família, ok? Obrigado e obrigado pelo convite. Nada, obrigado nós. Força, um abraço. Bem, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Aqui uma terça-feira tivemos aqui uma plateia interessante. Há aqui malta que ainda está aqui a dar umas dicas. Nós, agora com as festas, não vai ser em princípio possível na próxima semana fazermos aqui um live, mas já temos aí o mês de janeiro, já o temos completo e com atletas e com treinadores para falar, por isso continuem a acompanhar e aproveitar para desejar umas boas festas para vocês todos e para as vossas famílias. Um grande abraço e até janeiro. Tchau.